Hoje eu estava lendo sobre o gatilho mental da escassez e eu sigo aqui na minha leitura do livro As Armas da Persuasão e eu percebo, né, como que esse gatilho a gente usa muito aqui para vender os infoprodutos, vender mentoria. Esse é o gatilho mental que a gente mais fala, né? Não, tem que gerar escassez, tem que gerar escassez. Todo infoprodutor, quando está com o carrinho aberto, fala, não, tá, mas como é que a gente vai gerar escassez? E eu queria trazer aqui, né, o que eu aprendi sobre o funcionamento desse gatilho mental com o objetivo de que a gente consiga usar táticas mais interessantes de escassez, simplesmente ao invés de simplesmente gerar aquelas escassez artificiais, né, de olha, a gente só tem 50 vagas para o curso, só que é um lançamento que você está fazendo, você vai vender 300 cursos. Então a ideia é trazer, né, algumas táticas efetivas de escassez, entender um pouco mais sobre como que ela funciona, de maneira que a gente consiga usar para fazer os nossos clientes agirem, mas também, né, ainda assim, sem desrespeitar o limite da coisa. Beleza, né? Então, primeiro, o que é esse princípio da escassez, então? De maneira geral, toda e qualquer oportunidade que é escassa, ela é mais desejável. Então, qualquer item escasso, produto escasso, a gente deseja mais. E uma coisa interessante sobre isso é que as pessoas se motivam mais pelo pensamento de perder alguma coisa do que pelo pensamento de ganhar algo de mesmo valor. Então você utilizar mais de uma narrativa, né, do que a pessoa está deixando de ganhar é mais atraente do que o discurso do que ela vai ganhar de fato. É natural, né? Aqui no marketing digital a gente já ouve falar que dá para você ir pela dor ou pelo desejo, mas ir pela dor costuma ser mais forte, né? E olha aqui uma outra coisa, a ameaça de perda potencial tem um papel poderoso na tomada de decisão, né? Que é aquela história, ó, você só pode comprar agora, se você não comprar agora, você não vai poder comprar depois, e a pessoa fica ali, não, mas eu vou perder, e aí gera o FOMO, né? O medo de não participar, o Fear of Missing Out, que também é algo que tem íntima ligação com escassez. Bom, beleza, então vamos lá. Ele traz aqui no livro algumas táticas para gerar escassez, táticas essas que o digital já usa muito, nosso mercado já usa muito. A primeira é o número limitado. Então, tem um número limitado de vagas, esse carro só existe 50 no mundo, que dá ali de fato gera uma escassez que é verdadeira, né? No nosso caso aqui dos infoprodutos e das mentorias, muitas vezes as pessoas usam essa tática de colocar um número de vagas nas coisas, mas isso ou é mentiroso ou é uma estratégia ruim simplesmente, né? Pensa no seguinte exemplo, imagina que você vai fazer um lançamento, o seu produto é R$2.000, e aí você diz que só vai vender 50 vagas. E aí tem duas opções. Primeiro, se você vende menos de 50 e as pessoas percebem e entra lá num grupo de 20 pessoas, já vai ser estranho, né? Pô, peraí. Então esse cara aí não se deu muito bem, né? E aí isso gera também um sentimento ruim nas pessoas de que talvez a sua entrega é pior porque não vendeu tanto. Isso é uma associação natural do ser humano. E o segundo cenário ruim é, você estourar de vender e ter que parar em 50 e deixar o dinheiro na mesa, ou a terceira opção que é quebrar a sua palavra do número de vagas e seguir vendendo, né? Então isso aí, na minha visão, para o nosso mercado aqui, só é uma tática que vale a pena ser usada quando a escassez é real, né? Por exemplo, eu tenho uma mentoria individual, eu só acompanho 5 mentorados, eu tenho 3 vagas abertas. Pô, beleza, se for verdade faz sentido. E aí, cara, só para ilustrar, né, essa questão da limitação do ativo, o livro conta o exemplo de um casal que estava numa loja olhando, tô olhando lá uma air fryer. Nossa, tô olhando ali, tem um casal olhando uma air fryer sem vendedor. Aí o vendedor chega assim, do nada, eu acho que a gente não tem mais essa air fryer no estoque. Isso, e fica por isso mesmo, né? E aí o cliente, não, mas tem chance de ter? Aí o vendedor, talvez, né? Talvez tenha lá no estoque. Se tiver, vocês compram? Aí o casal, a gente compra se tiver. E aí, logo, né? O vendedor volta com a notícia de que tinha no estoque. E aí aquele casal experimenta duas coisas. Eles já tinham se comprometido em comprar
porque o item estava escasso e desejável demais. Só que a partir do momento que eles receberam a notícia que tem em estoque, eles perderam um pouco do desejo, só que ainda assim eles compraram, porque eles tinham se comprometido publicamente ali com o vendedor e tal. Então olha que loucura, né? O simples ato do vendedor chegar e falar assim, ó, eu acho que não tem mais, faz vender mais. Cara, isso é muito, muito doido mesmo. A segunda tática tem a ver com o prazo, né? Isso aqui no nosso mercado a gente usa bem mais. É o carrinho vai fechar, né? O lançamento que fecha, enfim. E basicamente esse princípio de se você não comprar agora, você não pode comprar depois, né? Que aí os nossos lançamentos, né? Ó, as turmas, as vagas irão fechar, você só pode entrar até sexta-feira. E aí se pedir segunda, a pessoa realmente não consegue entrar, ou então vai subir de preço, né? É por isso também que os nossos lançamentos que comunicam uma última condição, né? Por exemplo, eu tenho um treinamento de R$1.000. Olha, essa é a última vez que a gente vai abrir o nosso treinamento por R$1.000, depois vai subir de preço e tal, e tal, e tal. É muito comum a gente fazer lançamento meteórico para fazer essas subidas de preço dos nossos produtos, né? E isso costuma funcionar muito também, porque essa oferta é uma oferta escassa. Cara, se não comprar agora nesse preço, você não vai ter mais essa condição de novo. E qual é a questão, né, dessa escassez? A escassez faz o cliente não ter tempo para pensar. E isso faz com que, além dele querer o item agora, é algo muito impulsivo. Ele sempre... Aqui eu vou trazer depois, né? Como que a gente se defende, então, dessa ação do princípio da escassez. Mas uma coisa para entender é uma reação completamente emocional e impulsiva, assim. Então, mesmo quando você entende o funcionamento da escassez, você fica sujeito a isso, né? E tudo isso, né? Todo esse princípio da escassez, ele é baseado num conceito que coisas difíceis de obter são melhores que as fáceis, né? O ser humano acha que isso é verdade. A gente age como se isso fosse uma verdade absoluta. Se é difícil de obter, é porque deve ser melhor. Isso é uma inferência, né, que a gente faz. Aí o autor, ele traz uma outra roupagem aqui da escassez, que é o princípio da reatância psicológica. Esse é um nome bonito e esquisito, mas o que ele significa? Ele basicamente significa que você detesta perder uma liberdade que você já tem e que isso, né, gera um desejo crescente pela liberdade tirada. Exemplo, imagina que você come uma barra de chocolate todo dia. Todo dia você come uma barra de chocolate. E aí você vai no médico, o médico fala, olha, você não pode comer mais essa barra de chocolate todo dia. Não, você está morrendo, você está diabético, eu vou ter que amputar sua perna. E aí, cara, tudo bem que aí tem as consequências emocionais ali do potencial de perda, mas normalmente isso vai te fazer querer comer muito mais aquele chocolate ali todo dia, porque não pode. E aí no livro ele traz aqueles exemplos famosos, as crianças de 2 anos que, tudo se revolta porque está restringindo a liberdade, o adolescente rebelde, né, que, não, mas o adolescente principalmente, né, que quer muito ir para o lado de fazer o que é proibido. E o doido então, quando você tem ali uma oportunidade, a perspectiva de perdê-la te faz entrar nessa leitura de escassez e você fica ali desejando mais ainda aquela oportunidade. Só que o doido para justificar esse desejo crescente, que é completamente emocional, você começa a atribuir qualidade positiva para a sua decisão. E aí... Um dos exemplos, né? Eu troquei de carro há 1 ano atrás, mais ou menos, e uma das coisas era, cara, eu quero um carro que é raro. Então, o modelo de carro que eu estava procurando é um carro que eu não achava com facilidade. Eu fiquei 3 meses procurando ele na OLX sem achar. Cara, quando eu achei, era tipo assim, nossa, meu Deus, encontrei. Nossa, se eu não comprar agora, é muito possível que daqui a 1 ano eu não encontre ele. E nossa, e tal... Eu preciso comprar. E aí, qual foi a segunda etapa? A primeira foi emocional. Caraca, encontrei o que eu queria. A segunda é aumentar o nível de justificativa. Não, porque o carro é bom, porque ele é rápido, ele é seguro, e ele tem esse recurso tecnológico, ele tem auto-hold, é um carro manual, marcha manual, mas ainda tem o auto-hold. E aí começa essas justificativas, né? Você atribui as qualidades do produto raro. Então eu vivi muito isso ali na época de
de trocar meu carro, né? Mas lembrando aqui então, né, sobre a reatância psicológica, você não quer perder um direito adquirido. Então, quando ele dá esse exemplo da criação dos filhos, né? Se você não quer que eles façam algo, é melhor não proibir, né? Então não deixa eles fazerem e depois proíbe depois, né? Então, toma aqui um chocolate, criança. E aí depois, não, mas comer chocolate, não pode comer chocolate. Não, mas como assim? Eu já comi, né? E aí gera uma revolta assim muito grande. Uma outra roupagem de como a escassez age, né? Outra situação em que ela age bastante é a censura. E aí aqui ele traz um dado muito interessante. Ele fala sobre discursos políticos que foram censurados e tudo mais. Só que ele mostra que as pessoas ficam mais simpáticas a um argumento se ele for censurado, mesmo que elas não tenham ouvido. Então ele conta uma história de uma palestra que ia ter numa faculdade sobre aquecimento global, né, e os perigos, e, enfim, obviamente sendo contra ali o aquecimento global e tudo mais. E aí a faculdade decide censurar essa palestra, tipo, não vai ter mais essa palestra não. E os estudantes, mesmo sem ter ouvido o discurso da palestra, eles ficaram mais aderentes a esse argumento, né, de ser contra o aquecimento global. Então, assim, o fato de restringir a informação torna ela mais persuasiva. E isso gera uma tática, né, de má fé, que é o político, por exemplo, que tem um discurso que não está tendo tanta adesão, o fato dele tomar uma censura aumenta a divulgação. Então existe a tática de você faz um discurso, a galera não dá muita importância, você consegue alguma forma de restringir essa informação, então o que você está falando ali é escasso, é proibido, não pode falar sobre aquilo ali, e aí você divulga a censura e não o discurso. E o fato de você divulgar a censura, né, vai fazer as pessoas, não, mas por que isso é proibido? Eu quero entender. Cara, que loucura isso, né? Então, o simples fato de você não poder ouvir sobre aquilo já faz com que você queira ouvir, e mesmo que você não ouça, você ainda concorda mais. Essa parte aqui, isso aí não fez sentido nenhum, né? E isso demonstra, essa questão da censura, ela demonstra que o princípio da escassez funciona para informações e conhecimentos também, né? E ele não precisa ser censurado, ele basta ser escasso. E isso também, né, conclui que informações exclusivas são mais persuasivas. E aí eu quero dar um exemplo de um mentorado que estava em processo de renovação aqui, numa mentoria que eu toco com um dos meus clientes. E olha que louco, a gente achou que esse cara não ia renovar, porque o programa antes ele era uma coisa e a gente mudou o programa e ainda dobrou o preço. Eu pensei assim, o cara não estava engajado no programa, a gente está dobrando o preço, qual é a chance desse cara renovar? Nenhuma, né? E aí a gente foi conversar com ele e ele decidiu renovar, pagou à vista, e a gente ficou assim, cara, isso aí não tem muito sentido, né? E aí quando a gente conversou com ele para entender, ele falou uma coisa que fez bastante sentido. Ele falou, olha, esse conhecimento que a gente tem aqui no programa não tem em outro lugar. Eu não aprendi na faculdade, eu não encontro isso na internet, eu nunca encontrei em nenhum outro lugar. E eu quero continuar tendo esse conhecimento e aprendendo sobre isso. Ou seja, a escassez daquele conhecimento que a gente entrega na nossa mentoria foi suficiente para o cara pagar o dobro, renovar um programa que ele nem estava usando tanto, mas ele queria ter aquela disponibilidade do conhecimento para ele. E quando a gente traz, né, aqui para o nosso mundo, esse tipo de escassez é o que mais faz sentido. Se você tem um método único, uma perspectiva única sobre um tema e as suas estratégias não existem em outro lugar, cara, você está tornando o seu produto escasso. É assim que os mecanismos únicos, né, atuam. Então, por exemplo, quando o Leandro Ferrari lança o corredor polonês, cara, você só vai aprender corredor polonês com ele. Ninguém mais vai te ensinar isso. Não existe em outro lugar. Então, se você tiver o desejo de aprender corredor polonês, que é a estratégia dele lá de lançamento, de distribuição de conteúdo, você só tem a opção de aprender com ele. Não tem um outro lugar que tem essa informação. Tem gente que fala por alto e tal, mas ainda assim, né, não é a mesma coisa. Então, isso mostra que
a importância da criação dos nossos mecanismos únicos, dos nossos métodos, e eles realmente serem diferentes, né? Porque de nada adianta eu falar, olha, eu vou te ensinar a fazer lançamento. Ok, mas o Érico também ensina, a Priscila também ensina, a Zilo, né? A Priscila Zilo também ensina, a Betina também ensina. Muitas pessoas ensinam sobre isso, né? Agora, o lançamento meteórico, só o Tales ensina. Então, cara, isso mostra como que a gente pode usar esse princípio da escassez para gerar um senso de exclusividade também e fazer as pessoas agirem, né? E aí tem uma coisa mais interessante ainda, isso caraca, foi muito louco. Sobre a informação privilegiada dizendo sobre escassez. Fica difícil, né, de explicar assim. Eu vou dar um exemplo. O autor conta a história de um dono de uma empresa de importação de carnes. E aí ele decidiu fazer um teste de ligações de venda pensando em como aplicar melhor o princípio da escassez. E aí ele fez três tipos de ligação. Para o primeiro grupo, ele fez a ligação de vendas normal, que ele sempre fazia. Para o segundo grupo, ele fez a ligação inserindo a informação de que aqueles produtos em específico que ele estava oferecendo, dali a alguns meses, ficariam escassos no mercado. Então agora era a hora de comprar para ter estoque e tal, porque não ia dar para comprar depois. Então ele colocou esse elemento de escassez. Esse foi o segundo nível. E o terceiro nível, além dele falar que o produto ia ficar escasso, ele ainda falou assim, olha, a gente está contando isso só para alguns dos nossos clientes, isso é uma informação fechada, isso é um segredo. Ou seja, ele colocou a escassez no produto e ele colocou uma notícia, ele colocou a escassez na notícia de que o produto ia ficar escasso. Então foram dois níveis, né? Teve a escassez do produto e a notícia que isso era privilegiado, que isso era exclusivo, que isso, até essa informação da escassez era escassa também. E os resultados foram muito surpreendentes. Para o primeiro grupo, que foi a ligação normal, ele vendeu X. Para o segundo grupo, ele vendeu o dobro, 2X. Só que para o terceiro grupo, ele vendeu 6X. Ele vendeu 6 vezes mais do que a ligação comum. E ele ainda vendeu o triplo da galera que só tinha esse primeiro nível da escassez, né? Tá, beleza. Então, como é que faz? Será que faz sentido a gente usar isso aqui, né? Eu sempre usei isso no meu negócio, né? No seguinte sentido. Quando eu levava informação para os meus clientes, eu sempre deixava claro, nossa, não, eu estou conversando com alguns dos nossos clientes aqui, porque isso é novo e tal. Mas na prática eu falava com todo mundo. Mas ainda assim você consegue usar essa tática esse sentimento de informação privilegiada, isso é um bom artifício, porque apesar de não precisar ser verdadeira, né, a notícia não precisa ser tão escassa, você consegue essa linha tênue de não mentir. Então, por exemplo, eu posso virar para os meus clientes e falar, olha, eu estou falando com os meus melhores clientes sobre esse assunto. Tá, mas eu posso falar com todos os clientes e chamar eles de melhores clientes, né? Então é uma linha tênue aí da gente conseguir usar essa tática e ainda assim ela ser verdadeira, não ser uma mentira, né? Faz bastante sentido isso. Então até a notícia escassa aumenta o desejo por aquele item. E se o item for escasso então, né? Gera aí esse efeito, né? De X para reunião normal, 2X se o produto for escasso e 6X se você ainda contar que isso é uma informação privilegiada que a gente não está contando para todo mundo. Ou seja, a própria informação que carrega a escassez também está escassa. Beleza. Então, quais são as condições ideais aí, né, do princípio da escassez? Onde ele mais funciona? Quando que esse gatilho é muito mais ativado nas pessoas? A primeira situação é o que ele chama de nova escassez. É a escassez recém-experimentada. Antes você tinha, agora não tem mais. E aí a coisa fica mais desejável. É o exemplo das liberdades do adolescente, da liberdade das crianças de 2 anos. E também quando você faz alguma entrega a mais no seu infoproduto que você tira depois, a pessoa que tinha aquela entrega, ela não vai querer perder.
Então eu vou te dar um exemplo, eu tenho uma mentoria. Digamos que a minha mentoria tem uma entrega individual. Só que a partir de hoje eu decido que para os novos mentorados eu não vou ter essa entrega individual, essa reunião individual, só que para os antigos eu vou continuar tendo. A probabilidade desse cara renovar por não querer perder isso é bem alta. Isso fica ali, não, mas eu tenho isso, eu não quero perder, né? E isso, inclusive, é um grande cuidado que a gente tem que tomar nas nossas entregas para não gerar esse sentimento de retirada de direitos, né? Então, a gente pode mudar a entrega dos nossos programas livremente, só que você tem que tomar esse cuidado de você não tirar algo importante para o teu cliente. Porque isso pode gerar um sentimento de revolta, pode fazer a pessoa querer sair e tudo mais. E aí ele traz aqui, né, uma lição imutável. Liberdades, uma vez concedidas, não serão abandonadas sem resistência. Então, se eu prometo na minha mentoria que eu vou fazer reunião individual uma vez por mês com todo mundo, chega 3 meses depois, o grupo cresceu e está insustentável fazer essa entrega, se eu tiro isso, vai todo mundo, não, mas como assim? A gente fazia. Isso gera uma revolta. Então, cara, isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado no nosso mercado. E a segunda condição ideal é a condição de competição. Ou seja, não apenas a gente deseja mais o mesmo item quando ele é escasso, mas esse desejo atinge o ponto máximo quando a gente está competindo por ele. Qual é o melhor exemplo disso? Um leilão. Cara, o leilão, você tá ali, só tem um item, e aí a outra pessoa dá o lance, e aí você dá o lance, e fica nessa competição. E aí ele conta até a história, né, de um leilão ali, que ele entrevista os ganhadores, e o cara que ganhou ficou assim, porra, eu gastei bem a mais só porque o outro ficou lá subindo o lance, eu gastei menos do que eu queria, sair insatisfeito. Ele agiu no impulso, na competição de, eu quero o item e vai ser meu, completamente irracional. E o segundo, ele falou, nossa, ainda bem, porque eu já estava muito acima do meu limite, eu não ia conseguir pagar e tal. Então o leilão é o exemplo perfeito, né, de como essa competição dentro de um item que é escasso, chega é o desejo máximo, assim. O leilão é o lugar das pessoas ficarem malucas, assim, realmente ficar malucas. Aí tem... mas tem uma coisa interessante aqui pra gente trazer, né? O item escasso, ele é mais desejável. Só que ele não é melhor por causa da sua raridade, né? Então o item lá do leilão, digamos que seja um relógio que está sendo leiloado. Você quer mais ele porque ele é raro. Só que ele não é um relógio melhor porque ele é raro. Ele tem as suas características boas e tudo mais, mas ainda assim, não é porque ele é raro que ele é bom. Isso é importante de lembrar também. A gente vai falar disso já quando a gente for falar da defesa. Mas pegando esse exemplo da competição, né, dando um exemplo para ilustrar, ele dá o exemplo de um revendedor de carros usados. Ele compra carro usado abaixo do preço, dá uma lavagem nele, faz um anúncio melhor e vende mais caro. Só que qual é a tática que ele usa? Ele fazia um anúncio no jornal, né? Esse livro é mais antigo, fazia um anúncio no jornal, e aí chegava, né? Marcava com os potenciais compradores para irem ver o carro. Só que qual era o toque de mágica? Ele marcava todo mundo no mesmo horário. Então o cara marcava 3 potenciais compradores para o mesmo horário. Então ele falava com um, chega aqui 2 horas. Ele falava com o outro, chega aqui 2 horas. Mesmo horário. Aí o primeiro chegava, aí aquela situação padrão de venda de carro. O cara olha o carro, pô, gostei, como é que é, tá bom, tal, você tem chance de negociar. E aí bate o cara lá na porta, o segundo. E aí ele já fala lá pro segundo que chegou, tem um cara vendo o carro aqui, desculpa, me confundi, marquei no mesmo horário e tal. A preferência é dele, porque ele chegou primeiro, né? E espera, por favor. Se ele decidir não comprar, eu te apresento o carro e a gente segue, beleza? E aí ele fala isso lá com o cara que chegou. E com o primeiro, ele fala, oi, marquei sem querer lá e tal, o cara também tá ali querendo ver o carro. Isso gera imediatamente no primeiro um sentimento de, não tem que ver, já começa a resposta emocional da coisa, né? E a chance desse primeiro comprar para não perder a chance de comprar para o segundo, nossa, é extremamente alta. E o segundo também fica lá fora da loja, andando de um lado para o outro, assim, agoniado também de, porra, tomara que esse cara não compre, eu quero comprar. E aí o jogo
fica completamente maluco quando chega o terceiro. E aí já era, né? Porque aí até o segundo eu fico assim, meu Deus do céu. Isso gera ali esse sentimento, né, da competição. Cara, tem um carro e a preferência dele, e eu quero, e porra, se ele comprar, eu não vou conseguir comprar. Esse exemplo é um exemplo parecido com o do leilão, né? Mas aqui é o exemplo da tática que o vendedor usou. Por isso que eu quis trazer essa história para ilustrar, né? Ele gerou uma competição artificial para usar desse princípio da escassez para vender mais rápido. E ele teve bastante sucesso, né? Ele era um bom revendedor de carro, tinha uma renda alta e tal. O mais legal de tudo, assim, foi... Cara, como que esse cara pensou nisso, né? Que loucura. Tem gente que entende de comportamento, mesmo sem ter, enfim, né, um conhecimento técnico sobre o assunto. A gente simplesmente entende ali que as pessoas agem dessa forma, né? Mesmo sem conseguir racionalizar tanto. Tá, beleza. Então, o princípio da escassez está sempre presente. Como, então, que a gente consegue se defender dele? E aí o autor traz que essa defesa é uma defesa em 2 estágios. Primeiro, é que quando você sente aquela onda de excitação emocional, que normalmente é por causa da escassez, isso é um sinal para você parar, porque decisões impulsivas não costumam ser decisões sábias, né? Meu pai, por exemplo, foi esse freio aí, quando eu tava querendo o carro. Não, porque é isso, tem que ir lá, vou comprar hoje, vou ligar pro cara. E ele falou assim, não, mas, cara, peraí. Mas esse carro não vai aparecer depois mesmo? Será que ele é tão raro assim mesmo? Começou a questionar. E aí, né, você dá aquela... não, beleza. Então, sempre que... o primeiro estágio da defesa é quando você perceber que você está numa onda de excitação, que é isso, é basicamente esse desejo irracional já agindo na sua cabeça. Isso é um sinal para você parar e dar uma relaxada. E qual é o segundo estágio? É perguntar por que você quer aquele item. E aí aqui tem 2 situações. Se for para possuir o item, se você vai comprar algo que não tem utilidade, né? Um exemplo disso comprar uma obra de arte. Não tem necessariamente uma utilidade, né? É mais para essa apreciação do possuir. Eu tenho aquela obra de arte que é rara. Se for para possuir, a sua disponibilidade, a disponibilidade do item, né? Vai te ajudar a determinar o quanto que você quer gastar nele. Então, mesmo que você queira, você pode fazer assim, pô, tá, beleza, eu quero ali aquilo que está sendo leiloado lá, mas, pô, vale 1 milhão? Não, 1 milhão não vale não, vale só 500. E aí você toma uma decisão mais racional e sai da situação. Agora, se for para função, né, ou seja, eu quero usar aquilo ali. O exemplo do carro é um bom exemplo. Tem sim, né? Existe o nicho lá dos carros de coleção, que aí eles são raros e aí realmente, né, é mais para possuir do que para usar. Só que se for para um carro de uso, pensando em leilão de carro, cara, o carro por estar escasso, aquele modelo ali, ele não se torna um modelo melhor. As qualidades são iguais, né? Então, se você está querendo comprar aquele item escasso por sua função, para você usar, você tem que lembrar que o item raro, ele funciona igual se ele não fosse raro. Então, no meu caso, o carro que eu tenho é raro. Só que se ele não fosse raro, seria o mesmo carro. Então, ele não é melhor porque ele é raro, né? E no meu caso, era para usar, não era simplesmente um item de coleção, era um item de uso. E aí, enfim, ele traz um experimento lá mostrando que ele testa essa escassez com biscoito. E a conclusão da coisa, só para não contar o experimento como um todo, é que os biscoitos escassos, eles não eram mais gostosos. As pessoas queriam os biscoitos que estavam escassos. Basicamente era assim, ele dava um pote de 10 biscoitos e aí depois dava um pote de 2 biscoitos. Então o biscoito ficou mais escasso. E apesar de que as pessoas desejavam mais o biscoito escasso, quando elas provavam o biscoito, elas não diziam que ele era mais gostoso. Então, a escassez gerava aquele sentimento irracional de eu quero, mas quando ela provava o biscoito, não era mais gostoso do que o outro que não era escasso. Então, essa é a defesa, né? Como que a gente se defende aí da ação da escassez no nosso dia a dia? Primeiro, sentiu aquela onda de excitação emocional? Pô, é um sinal para você parar, avaliar mais racionalmente, fazer as perguntas e depois se questiona sobre aquele item específico, por que você quer aquilo ali? Se for para possuir,
faz uma conta de quanto que aquela raridade faz sentido de gastar, né? O quanto que você está disposto a gastar naquilo ali. E se for para você usar, você tem que lembrar que o fato de ser raro não deixa ele melhor, né? O carro é o mesmo carro, seja ele raro ou não, né? Se ele tivesse muito mais disponibilidade, a qualidade dele seria ainda igual, né? E aí quando eu olho aqui, né, pro nosso mercado, o que eu vejo que faz bastante de sentido aqui, né, pra gente concluir? O que mais faz sentido na minha visão é as escassez verdadeiras. Ou seja, número limitado não faz sentido a não ser que seja verdade. Limite de tempo, né, que é aquela segunda condição do prazo, isso já faz bastante mais sentido, porque muitas vezes a gente quer colocar nas nossas ofertas condições especiais, um bônus especial, um preço especial. E aí isso é um jeito da gente usar a escassez aqui no nosso negócio. Um grande cuidado que a gente tem que tomar com a escassez é aquela questão de não tirar o benefício que a gente já deu, né? Então, se você já entregou algo ali para o seu aluno dentro do seu produto, tirar essa entrega pode ser um processo extremamente doloroso que pode gerar revolta. Dá sim para a gente usar essa questão da competição, por exemplo, num processo de aplicação de mentoria, né? Ou só o simples ato de comentar que você está entrevistando várias pessoas e que nem todo mundo vai ser aceito, isso já é uma escassez percebida. Você não está falando que, eu não vou aceitar todo mundo porque não tem vaga. Não é que não tem vaga, mas é que existe um filtro e nem todo mundo passa. Então é um jeito diferente de gerar escassez. Quando você fala de high ticket, a escassez é o próprio filtro de qualificação. Se a pessoa não é qualificada para a sua mentoria, ela não entra. Isso torna esse ativo escasso, faz ela querer mais entrar, porque ela inclusive pode ser negada, né, de entrar na sua mentoria. E quando a gente leva isso para pro panorama mais amplo, uma das outras formas de você usar esse princípio da escassez a seu favor é você gerar um mecanismo único, um método, algo que só você ensina, porque naturalmente as pessoas não conseguirão aprender sobre isso em qualquer outro lugar. Isso torna ali essa informação escassa, exclusiva. Então eu espero que você não use, né, esses artifícios de escassez muito artificiais, né, muito falsos, mas faz bastante sentido você usar ele da forma que você pode, ter o seu mecanismo único, gerar essa competição, né? É importante gerar a escassez e a escassez, na verdade, né, por que ela funciona tanto? Porque ela estimula a urgência de decisão. Então, é sim importante a gente fazer com que o nosso cliente haja mais rápido, né? A gente fala muito aqui no digital que esse é um dos mais importantes, mas a gente não costuma ter uma análise crítica de como que a gente utiliza ele de maneira intencional no nosso negócio. Então eu espero que tudo que eu trouxe aqui faça sentido e que você, assim como eu, já tenha tido algumas ideias de como que você pode usar uma escassez verdadeira para vender os seus produtos e alimentar o seu negócio, e tomando muito cuidado para não tirar direitos adquiridos dos seus clientes, porque isso poderia gerar uma revolta muito grande.